Como eu disse ontem, que hoje eu estaria ensinando para você sobre heranças espirituais. Heranças espirituais é o nome que eu dei para maldições hereditárias. Na Bíblia, o tema é maldições, maldições hereditárias. Quem assistiu o filme ontem viu a minha introdução ao filme. Eu falo que o mundo espiritual é legal, é regido por leis. Deus não trabalha se não for dentro de princípios. A justiça é a base do trono dele. Ele estabeleceu leis imutáveis e outras que já foram mudadas, porque elas foram adequadas ao tempo da igreja, ao tempo que se chama hoje. E a lei maior de Deus se chama 10 mandamentos. Eu falo que o trono do céu desceu uma vez na terra para ele escrever os 10 mandamentos. O trono do Deus Todo-Poderoso foi visto por profetas, visões do trono. Isaías viu, Daniel viu, João viu na ilha de Patmos, o próprio Paulo, apóstolo, teve visão. Mas a descida do trono de Deus na terra deu-se uma vez, lá no Monte Sinai. Quando você lê em Deuteronômio a narrativa dessa descida, você vai ver que estrondo que foi. Trovões, trombetas. O céu foi transformado para permitir a descida do Deus e o seu trono poderoso na terra. E por que ele desceu? Para escrever os 10 mandamentos. Deixar escrito com o dedo dele em tábuas de pedra. Quando a gente fala o dedo, não imagina o dedo como o dedo de um homem, mas com o risco dele. Seja um sopro, seja um raio, seja o que for, ele quis deixar escrito em tábuas de pedra para haver uma imutabilidade, para não passar. E muitas pessoas dizem que a lei já passou. Essa lei que ele deixou escrita já passou. Não é verdade. A Bíblia termina no Velho Testamento, ele dizendo em Malaquias 4:4, olhai para a lei de Moisés, que vos prescrevia em Horebe. Olha para essa lei. Termina o Velho Testamento fazendo uma referência a essa lei. E o Novo Testamento começa no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar. Eu vim para cumprir a lei. Uma lei que não é revogada, eu te ensino como juíza, ela é vigente, ela continua em vigor. Só uma revogação vai terminar a vigência da lei. Então, quando Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, vim para cumprir. Ele está falando do que eu falei ontem aqui, na hora da exibição do filme. Ele veio para morrer no lugar daquele que a lei condena. Ele veio para ser o executado na sentença que aplica a lei para condenar o homem para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Existe pecado porque existe transgressão à lei. E quando Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei, vim para cumprir, significa eu vou me apresentar como aquele que vai ser executado na hora da transgressão do homem, se o homem se arrepender dos pecados. A palavra de Deus é muito clara que o arrependimento cancela o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancela o pecado do homem. Mas não cancela o sacrifício da cruz. Cada vez que o homem peca, ele está sendo merecedor de uma punição decorrente da lei. É a lei que estabelece as penas, as punições. E essa punição, ela é aplicada. Deus não faz uma lei que não seja aplicável. Mas quando o homem recebe o sacrifício da cruz, quando ele recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como seu substituto na morte, quando ele entende que Jesus, morrendo no lugar dele, risca o escrito da dívida que é contra ele, está sendo transferido para Jesus a morte que deveria ser dele. Então Jesus fala, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. É ele que morre no lugar do adúltero, é ele que morre no lugar do ladrão. Ele que morre no lugar de quem desonra pai e mãe, quando o homem recebe Jesus como seu substituto. Quando a Bíblia fala que ele risca o escrito da dívida que é contra nós,
É muito fácil você que trabalha no comércio, na pecuária, na indústria, saber o que é arriscar uma dívida. Imagine um banco e há uma dívida com esse banco de milhões e você não tem um tostão para pagar. Aí aparece um benfeitor que não deve nada, mas que tem 1 milhão. Preenche um cheque e leva para o gerente do banco e fala: eu vim pagar a dívida da Tânia. O gerente não pode receber, apesar de querer receber. Vai ser bom para o banco que receba a dívida, mas o banco não pode receber sem a minha anuência, a minha concordância. Porque o mundo espiritual é legal, e eu estou falando de uma lei agora de crédito, o contrato faz lei entre as partes. Credor e devedor estabeleceram as cláusulas contratuais. Credor e devedor concordaram com a taxa de juro, com o prazo, com a forma de pagamento. Quando o contrato foi assinado pelo devedor, ele concordou com as regras que o banco tinha. Então, agora, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, não pode mexer nesse contrato. Existe um adágio no meio jurídico que o contrato faz lei entre as partes. Mesmo que cláusulas contratuais sejam muito fortes, sejam muito exigentes, mas se o credor concordou e o devedor concordou, ninguém pode se meter nisso. Então, eu não posso ter a minha dívida paga por outro se eu não concordar com ela. Eu posso escolher dever para o banco. O banco pode me dar uma oportunidade de renegociar as taxas de juros. Pode me dar a oportunidade de oferecer um imóvel como parte de pagamento. Então, o banco vai precisar me ouvir. E me chama: Tânia, apareceu um homem bom aqui, com um cheque assinado no valor da tua dívida. Você concorda que ele pague a tua dívida? Você recebe esse benefício na sua vida? O cheque dele está assinado. Só depende de você dizer sim. E se você dizer sim, ele paga a sua conta. E aí o escrito da dívida que é contra você acaba, vai ser rasgado. É simples assim o que aconteceu na cruz. Na cruz, Jesus pagou o pecado do homem. Na cruz, ele leva a transgressão do homem. Mas o homem tem que concordar com isso. Quando o homem concorda, ele paga a conta. O cheque é ele quem assina, e assinou com sangue naquela cruz. E aí a minha dívida desaparece. Mas não significa que a dívida não existia. Significa que ela foi paga por outro, por outro. É isso que ele fala: não penseis que vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele veio para ser moído pelas minhas transgressões. O castigo que me traz a paz foi dado para ele. Então, queridos, a lei não passou. E para completar, quando ele diz: não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, eu vim para cumprir, ele acrescenta: até que céu e terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei. Até que céu e terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei. No primeiro sermão dele, ele diz isso. E até onde eu sei, céus e terra não passaram. Então, a lei continua vigindo, a lei continua condenando. A diferença que acontece com a cruz do Calvário é que ele morre no meu lugar, quando a lei diz que eu tenho que morrer pelo meu pecado. Se você compreende isso, você vai compreender o valor dos 10 mandamentos. Você vai compreender que continua vigindo tudo que está lá. Eu falo que essa lei é tão importante para Deus, é tão importante para Deus, que quando você conhece a Bíblia toda, você vai ver no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19, João teve a visão do céu. João teve a visão do trono de Deus. E ele viu no céu a Arca da Aliança. Por que isso é importante? Porque as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, estão guardadas na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança está no tabernáculo do céu. Deus levou para lá. Por quê? Porque é uma forma de guardar essa lei junto dele. Passarão céus e terra, e essa lei não passará. Por que esse preâmbulo todo?
Porque aonde está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Aonde ele escreveu a lei da herança? Aonde está escrita a lei que filhos levam consequência dos pecados do pai? Nos 10 mandamentos. Nessa lei maior, escrita pelo dedo de Deus, guardada no tabernáculo do céu. Então, é um equívoco da igreja contemporânea dizer que a lei não existe mais, que a lei acabou. Agora, é interessante que as mesmas pessoas que negam a existência desse pedacinho da lei, de visitar a iniquidade dos pais nos filhos, não tira todo o versículo, deixa um pedaço do versículo, porque no mesmo versículo está escrito: e abençoarei 1000 gerações daqueles que me ouvirem e me obedecerem. Então, risca só um pedaço da lei, apaga só um pedacinho da lei. E a notícia que eu tenho para as pessoas que fazem isso é que a Bíblia termina dizendo que se você tirar alguma coisa do que está escrito, Deus tira as bênçãos da sua vida prometidas para a vida eterna. E se você acrescentar alguma coisa na Bíblia que não foi escrito por ele, como muita gente faz isso, acrescentando heresias, ele vai acrescentar flagelos na vida dessa pessoa. Então, não pense que você fica impune de apagar alguma coisa da lei por sua conta. Não pense que isso fica impune na sua vida. Seja você pastor, seja líder, seja evangelista, a lei foi escrita por Deus e ela é imutável. Você precisa apenas entender o que significa. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Algumas pessoas que negam a existência de heranças espirituais, elas fazem alusão a Ezequiel 18, um texto onde o profeta diz: a alma que pecar, essa morrerá. Já não se dirá mais em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos escureceram. O filho não leva o pecado do pai, assim como o pai não leva o pecado do filho. Está errado isso? Não, está certíssimo. Porque essa parte da Bíblia, escrita em Ezequiel 18, ela se refere à lei da responsabilidade. Cada um é responsável pelo seu pecado, e o salário do pecado é morte, e cada um vai morrer pelo seu pecado. A morte é separação eterna de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas se ele se arrepende, ele pode voltar para o lugar anterior. E o arrependimento é pessoal. O pecado é pessoal. Eu não posso me arrepender pelo pecado do meu pai, e nem pelo pecado do meu filho. A alma que pecar, essa morrerá. Arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito em Atos 3,19. Isso é lei da responsabilidade. Escolha pessoal. O pai pode escolher para o inferno e o filho não. Ou o filho pode escolher para o inferno e o pai não. É isso que está escrito lá. E se o pai escolhe para o inferno, ele precisa se arrepender. E se o filho escolhe para o inferno, ele precisa se arrepender. Termina Ezequiel 18, Deus dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém, arrependa-se. Arrependei-vos e convertei-vos. Só o arrependimento e a conversão, mudança de comportamento, cancela o pecado. E é pessoal. Agora, a lei da herança, ela não fala de vida eterna, não fala de morte eterna. Não se trata da mesma consequência do pecado. O que a lei da herança resulta quando ela é aplicada pela iniquidade dos pais nos filhos? A vida abundante prometida para aqueles filhos, para aquela família. A bênção geracional, porque Deus queria abençoar 1000 gerações. Ela não acontece. É perdida essa legalidade de bênção geracional, o legado, a herança. Quando somos filhos, somos herdeiros. Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito: vindo a plenitude do tempo. O
que é plenitude do tempo? É o tempo escolhido por Deus profeticamente para enviar Jesus ao mundo. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, diz o apóstolo Paulo na carta a Gálatas, Deus enviou ao nosso coração, ao seu e ao meu, ele diz aos Gálatas, o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E, sendo filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus. Filhos são herdeiros. Filhos têm herança espiritual. Tem herança física, tem herança emocional, tem herança financeira e tem uma herança espiritual. Quando a Bíblia fala de maldições e apresenta um elenco de maldições, existem muito mais do que o elenco que está lá, do que o rol que está lá. Quando fala de maldição, fala de coisas que podem acontecer aqui na terra. Por exemplo, Levítico 26, Deuteronômio 28, fala, tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem seca. O homem que trabalha na terra sabe a diferença que é chuva e seca. Sabe o quanto é terrível viver tempo de seca, onde o que ele planta não colhe, morre. Tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem seca. Tem bênção, tem saúde física. Tem maldição, tem doenças repetidas. Tem bênção, tem saúde mental. Eu estou falando na Bíblia, está escrito isso. Tem maldição, tem loucura. Tem bênção, tem prosperidade. Tem recurso para si e para outros. Tem texto bíblico que fala que tem que tirar o velho para dar lugar para o novo, de tanto que tem. Tem maldição, tem falta de tudo. Tem bênção, tem longevidade. Tem maldição, morte prematura. Então, vamos lá. Tem muito mais. Eu estou dando alguns exemplos. Chuva, dinheiro, saúde. Não é assunto de vida eterna. É assunto da vida aqui, agora. No céu, ou é plenitude de vida, ou é lago de fogo de enxofre na eternidade. Na eternidade não se trata de maldição e bênção. Isso é assunto terreno. Quando você fala de pecado, define céu ou inferno. Define a sua eternidade. Ontem eu falei aqui que o homem é um ser eterno. Ele é um espírito, ele tem uma alma, ele está dentro de um corpo. E um espírito é eterno. O homem vai ter a primeira morte, onde o corpo vai voltar para o pó. Depois vai haver a ressurreição. E na ressurreição chega a vida eterna. Ou eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. E na eternidade, com Deus, você não precisa de chuva. Não precisa orar para curar a doença. Você tem plenitude de vida. Na eternidade, no inferno, não tem chuva que dê jeito, que apague o fogo do inferno. Então, as bênçãos e as maldições são acontecimentos terrenos. Estamos aqui no meio dos homens quando acontece. E quando a Bíblia fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, nos 10 mandamentos, está nos ensinando a lei da herança. Está nos ensinando que quando os nossos pais, avós, bisavós e tataravós pecam, eles têm uma responsabilidade pessoal, mas eles também deixam um legado geracional. Deixam uma herança que atinge filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Isso só aumenta a responsabilidade do homem na lei da responsabilidade. Se o homem nega a existência da herança espiritual, se o homem fecha o coração para esse assunto, por isso que o diabo trabalha para que as pessoas não reconheçam a existência de herança. Ele não fica tão constrangido com o pecado dele, porque o pecado dele vai resolver
vai atrapalhar a vida eterna dele só, mas não é isso. Vai trazer uma consequência para 4 gerações. Quando falamos de herança, olhamos só para trás. O que fizeram os nossos antepassados. Mas quando entendemos o princípio da herança, nós vemos a iniquidade atingir filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E a compreensão disso foi a maior revelação de Deus para a minha vida. Eu falo que teve o primeiro momento em que o mundo espiritual foi descortinado para mim. Jesus um dia passou, untou os olhos de um cego e perguntou para ele: vês? Vejo. Vejo homens como árvores andando. Vejo mais ou menos. Jesus untou de novo os olhos dele. E agora? Agora eu vejo. Agora eu vejo como eles são. Eu tenho certeza que esse texto bíblico não tratou de cegueira física, porque Jesus não precisava tocar 2 vezes num cego para ele enxergar. Uma vez seria suficiente. Jesus, com uma fala, tira Lázaro da morte, que já estava completamente em decomposição. Com certeza, isso se trata de uma cegueira espiritual. Você vê algumas coisas no mundo espiritual, mas se você tem uma segunda unção, você vê mais e mais e mais do mundo espiritual. E um dia Deus abriu os meus olhos. E essa abertura dos meus olhos foi com a minha própria história. Rapidamente eu vou te contar. O pastor Otto é a pessoa que me apresentou Jesus. Eu tinha 14 anos de idade. E eu vivia numa família completamente desajustada. Se você quiser saber a história, vá para o meu canal do YouTube e assista um vídeo do lixão de Aquidauana para o mundo. Família disfuncional, mãe viciada em drogas, pai promíscuo, pai sem responsabilidade, abandonava a casa e voltava. Pelo abandono que eu tinha com pais vivos, eu sofri abuso sexual com 9 anos de idade. Enfim, uma bagaceira que não é para isso que eu estou aqui. E, de repente, do nada, como eu digo assim, Deus manda um filho dele para me apresentar a salvação. E o filho dele é o pastor Otto. Ao contrário da minha história, a história do Otto era linda. O Otto nasceu num lar cristão. A mãe dele converteu-se por volta de 15 anos de idade. Morava na roça, passa um missionário, deixa uma Bíblia, e naquela Bíblia ela aprendeu a ler. Ela sabia mais ou menos juntar palavras, mas aí, exercendo a leitura da Bíblia, ela desenvolveu, aprendeu a ler e começou do Gênesis. Ela era idólatra, adorava imagens, prostrava-se diante de imagens. Quando chegou em Êxodo, que ela viu os 10 mandamentos, descobriu que ela tinha sido enganada até então. Porque aonde ela estava, o primeiro mandamento era: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é muito fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo mundo ama. Mas ela descobriu que o que estava escrito na Bíblia de verdade era: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto. Porque o teu Deus é um Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desobedecem. Não faça, faz, vai ter uma visitação nas gerações futuras. Quando ela entendeu aquilo, ela se converteu pelo Espírito Santo e a Bíblia. Arrancou todas as imagens que tinha em casa, entregou-se por inteiro ao Senhor, e ali foi construída a nova vida dela. Dona Guiomar casou-se, esse era o nome dela, teve 10 filhos, o pastor Otto é o 9º filho, e ainda pregou mais 4 para criar, porque achou que 10 era pouco. A mulher do vizinho morreu, na fazenda da roça, ela ficou com misericórdia, porque aquele homem ficou com 4 crianças, ela levou para ela e terminou de criar. Todos os filhos criados no Evangelho. Quando ela casou, ela já era uma mulher de Deus, um evangelista nata, já tinha lido a Bíblia várias vezes. Ninguém chegava perto dela sem ouvir a palavra de Deus. Dona Guiomar criou os filhos no Evangelho.
Dona Guiomar teve uma filha que foi missionária da Junta de Missões Nacionais da denominação batista, família batista, todo mundo batista. Dona Guiomar foi fundadora de igrejas. Os filhos da Dona Guiomar, todos criados no Evangelho. Vida com Deus. Não era uma crente só de conversa. Era praticante do Evangelho. Fazia estudo bíblico. O primeiro sentido do dinheiro para os filhos era levar oferta ao altar. Dona Guiomar não abria mão dos cultos todos que tinha na igreja, ainda tinha culto doméstico. Enfim, uma mulher de Deus verdadeiramente vivendo o Evangelho. Eu cheguei nessa família. Quando eu cheguei nessa família, eu fiquei impactada, porque era tudo diferente da minha. Respeito, honra, dignidade, temor de Deus. Quando eu casei, ela já tinha 27 netos. O filho, Otto, era o penúltimo, então os outros já tinham casado. 27 netos ela tinha. Primeira ida minha, primeiro Natal, primeiro Ano Novo junto com aquela família. Aquele mundo de colchonete na sala, aquelas crianças dormindo tudo embolada, igual carneirinho. Alegria pura, culto, 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 adoração. Então, eu fui impactada por uma família de Deus. Fui impactada por uma família que tinha vida com Deus. Agora, tinha algo naquela família que eu não conseguia entender. Se aquele povo era temente a Deus, se aquele povo cumpria a palavra de Deus, em todos os sentidos, por que havia morte prematura dos meninos? Quando eu casei, já tinha havido morte de alguns. Dona Guiomar contava que o primeiro filho dela era homem. O primeiro filho, um menino, ela estava lavando roupa no riacho, e o menino começou a gritar, ai minha cabeça, e começou a sangrar pelo nariz, pelo ouvido, pelo canto do olho. Hoje sabemos que isso é um aneurisma, uma veia que rompe na cabeça. E deve ter sido uma veia principal, porque saía sangue para todo lado. Como uma criança pode ter aneurisma? Não é normal. Dona Guiomar já tinha sepultado o primeiro neto homem dela. O primeiro filho homem morreu prematuramente. Aí fica uma filha que cresce, que casa, e o primeiro neto homem dela morreu com 22 anos de idade. A palavra de Deus diz que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a verdade se estabelece. Não tinham 2 ou 3 testemunhas. Tinha uma igreja inteira na cidade de Assis, onde aquele jovem vivia, que conta o testemunho de vida que ele tinha, que conta o jovem santo que ele era. Ele era um exemplo no meio da igreja. Ele casou cedo porque ele não queria fornicar. O que é fornicação? É sexo fora do leito do matrimônio. Ele não queria fazer sexo sem casamento. Por isso ele casou cedo. Ele tinha um filhinho de 2 anos e meio. Ele trabalhava muito na igreja, com os jovens, com as lideranças, e trabalhava muito no meio secular. Ele era mecânico de diesel, e ele fazia mecânica na rede ferroviária. Jovem, era chefe da oficina de mecânica da rede ferroviária. Ele ajudava o pai numa oficina mecânica. E ainda mais para ganhar um extra, porque tinha um filhinho para criar. Ele comprou uma Kombi e fazia transporte escolar para uma faculdade. Levava os alunos de Assis para Marília, de Assis para a região ali. E um dia, com 22 anos de idade, com um filhinho de 2 anos e meio, com muita responsabilidade no meio da igreja, com vida santa, a Kombi bate na cabeceira de uma ponte. Ninguém fica nem arranhado. A Kombi cheia de alunos. Nenhum arranhão. E ele morreu. Ele teve um traumatismo craniano, começou a sangrar na cabeça, e antes que tivesse um socorro suficiente para livrá-lo da morte, ele estava morto. E assim foi. Os primeiros filhos homens da Dona Guiomar e dos filhos da Dona Guiomar morriam prematuramente. Nós chegamos, quando eu cheguei nessa família,
Já tinha havido mortes, mas ainda haviam algumas pessoas da família que não tinham sepultado o primogênito. E o Natal e o Ano Novo nós passávamos juntos. Nós íamos para Assis, lá pelo dia 15, era a família, nós que eu digo a família. Lá pelo dia 15 de dezembro já começava a se juntar. Tinha gente que morava em Mato Grosso, tinha gente que morava em Goiás, em São Paulo. Começavam a se reunir para passar com a família Natal e Ano Novo. Era quando a família se encontrava. Uma família numerosa. Eu disse a você que já tinha 27 netos quando eu casei. Filhos, noras, genros, sobrinhos, todo mundo ia para lá. E como nós morávamos no Rio de Janeiro, moramos ainda no estado do Rio, Pastor Otto do Banco do Brasil e eu do Banco Central do Brasil, eu ainda não era juíza naquele tempo. Os nossos empregos eram públicos, não há como ir dia 15 de dezembro, tinha que esperar dia 23 de dezembro para começar o feriado de Natal. Então, nós éramos os últimos a chegar nas reuniões da família de final de ano. E um sobrinho, filho do outro filho da dona Guiomar, o primogênito dele, soube que nós iríamos dia 23, e ele escolheu esperar para ir conosco, não ir com o pai, a mãe e os irmãos, que foram dia 15 de dezembro para Assis. Ele estava fazendo um trabalho numa terra, ele era tratorista. Desde garotinho ele se apaixonou por trator. O filho da dona Guiomar chamava Valdir, e ele tinha 7 filhos, e Valberto era o primogênito. Valberto, desde menininho, subia com o pai no trator. E queria que o pai ensinasse ele a manusear o trator. E o pai ensinou. E ele ainda era adolescente, já trabalhava com o trator. Ele era um tratorista de excelência. Fazia o trabalho na fazenda do pai e fazia o trabalho para os outros para ganhar um dinheiro na fazenda dos outros vizinhos da fazenda. Desmontava trator, consertava trator e fazia todo o trabalho de terra que aquela máquina permitia fazer. E esse moço liga para nós. Tia, vocês vão passar aqui dia 23, então eu só vou dia 23 para a reunião da família, eu vou trabalhar mais um pouco, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro. Em resumo, ficou combinado, nós sairíamos do Rio de Janeiro, no meio do caminho, pegaríamos o Valberto e levaríamos para a família que estava toda reunida nos esperando, toda a família. Só faltávamos nós. Eu, Otto, nossos 2 filhos e o sobrinho. E combinado, vamos sair do Rio de Janeiro bem cedo para passar aí na fazenda, e a fazenda era na Castelo Branco, vamos passar aí por volta de meio-dia, e vamos todos para Assis. Antes que o dia termine, nós estaremos lá com a família. Então, eu ainda vou trabalhar um pouquinho, tia, se você só vai passar meio-dia, ainda vou trabalhar um pouco de manhã. E quando chegamos lá meio-dia, ele não tinha voltado. Ele não tinha voltado do trabalho. O que imaginamos? O trator está quebrado. Vamos correr até lá, procurar saber onde ele estava trabalhando para ajudá-lo. Mas não foi isso que encontramos, não foi um trator quebrado. Encontramos um trator virado e o nosso sobrinho esmagado embaixo do trator. Quando você fala isso, é tão fácil falar, é uma frase curta. Mas você imagina que coisa terrível que foi. Pela necrópsia, aquele trator tinha virado muito cedo, talvez na primeira mexida dele. Então, aquele corpo estava morto, já desde os primeiros momentos da manhã. Não tinha mais como fazer um tratamento do corpo, como fazem para levar uma pessoa para a família ver o corpo ainda. Todo rasgado, todo machucado, todo inchado, osso quebrado. E aí nós tínhamos uma opção só. Coloca num caixão, lacra o caixão, porque tem toda aquela tramitação de Instituto Médico Legal, de permissão para remover o corpo. E quando chegamos em Assis, a família que estava toda reunida, para a alegria do encontro de final de ano de Natal, ela estava reunida para o sepultamento de um membro da família. Os pais, os irmãos, os tios, os primos, os sobrinhos, os avós. Você não pode imaginar o que foi aquilo. É algo que a gente nunca vai esquecer. Você chegar com um caixão, com aquele menino morto. E assim foi com essa família. Família de crente, família batista. Palavra, palavra, palavra.
sepultando os primeiros meninos, os homens primogênitos, até chegar em nós. Nós tínhamos uma filha já, menina, segunda gravidez. O nosso menino morreu com 12 horas de nascido. Os médicos eram amigos da casa, jogavam xadrez na nossa casa. O médico que fez a cirurgia foi uma cesárea, eu sou pequenininha. O menino era muito grande, nasceu com 4,2 kg. A pediatra era amiga, todo mundo amigo. Eles me deram de presente o parto, a assistência com a criança, o auxílio, tudo. O amor deles por nós era muito grande, eles não negligenciaram nada na cirurgia, nem nada no tratamento da criança. A criança nasceu tão robusta que nem foi para berçário, nem foi para UTI. Ela ficou no quarto comigo, a minha cama aqui, ali um bercinho, e a criança dentro do berço. E uma hora a enfermeira entra para olhar minha pressão, olhar o soro. Cesárea antigamente era um baita de um corte. Você ficava muito, muito, muito machucada por aquela cirurgia, e ela vinha toda hora me ver. Os médicos amigos devem ter recomendado muito. E ela veio, me viu, viu o soro, viu a pressão, viu a temperatura e foi para o bercinho. E eu acompanhando ela dentro do quarto. Eu já tinha dado mamar para essa criança, eu já tinha feito planos com essa criança no colo, já tinha beijado o pezinho dela. Robusta, robusta, robusta. E aquela enfermeira chega no bercinho, e eu vi o susto que ela levou, não entendi nada, porque eu estava deitada, com soro, imobilizada. Aí ela sai correndo, ela volta com o médico chega, toca na criança, sai com a criança, não demora, ele volta, chega do meu lado na cama e fala: teu filho está morto. Tem coisas que você nunca vai esquecer na vida. O tom de voz, a palavra dada, teu filho está morto. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo. A pediatra, amiga, querida, ela falou: Tânia, não tem explicação para a morte do seu bebê, não tem. Não tinha uma anomalia no coração, não tinha anomalia respiratória, não tinha nada. Era uma criança tão saudável, por isso veio para o teu quarto. Nós não temos explicação para essa morte. Não tem como falar que causa que foi essa morte. Para nós não tem uma explicação. Muito bem. Aí você começa a receber dos irmãos. A igreja é um ambiente excelente para você ser acolhida na hora das dores. A igreja é o melhor ambiente para você ser acolhida. Por isso que quando eu soube que pastor Elias partiu, eu fiz tudo para trazer a Amélia para junto de mim, para levar a Amélia para junto de mim, para acolher a Amélia. Quando Jesus chega naquele lugar onde Lázaro tinha morrido, ele vê a dor daquelas mulheres, Marta e Maria. Ele não chora porque Lázaro morreu. E ele chora convulsivamente, ele se move em si mesmo, porque fala que ele moveu-se em si mesmo, ele chorou de soluçar. E não foi porque Lázaro morreu, porque ele sabia que ele ia chamar Lázaro da morte. Ele sabia que ele ia dizer: Lázaro, vem para fora, e Lázaro sairia. Porque ele disse que aquela morte era para a glória de Deus. Mas ele chora porque ele viu as irmãs sofrendo, chora com os que choram. Ele chora por Maria, ele chora por Marta. A compaixão dele faz com que ele sofra com a nossa dor. Por isso eu chamei a Amélia para ficar junto de mim. Se eu pudesse, eu teria pegado um avião a jato e vindo para cá, mas eu não podia, eu tinha uma agenda. E eu liguei para ela e falei: Amélia, vem, fica um pouco comigo, eu quero ficar com você. E foi uma graça de Deus ela ter concordado, a Cláudia ter ajudado em tudo que precisava para acolher a Amélia naqueles dias duros dela. Então os irmãos acolhem, os irmãos consolam, os irmãos falam palavras de consolo nessa hora. As pessoas diziam para mim aquela palavra que é bíblica. Eu falo que tem um inglês, tem um francês, tem um japonês e tem um crentez também. E no crentez, eles diziam: Deus deu, Deus levou, Deus sabe o que faz, bendito seja o Senhor. Outro dizia: Tânia, a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Aprenda a conformar-se com isso. Outro dizia para mim, o Espírito Santo é o Consolador, vai estar com você. Outro dizia, está escrito, ainda que eu entre pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Enfim, palavras bíblicas de consolo, válidas, claro que válidas. Mas nenhuma dessas palavras explicava para mim o que aconteceu. Nenhuma delas. Uma irmã chegou para mim e disse assim, Tânia, você chorou 3 dias por causa de uma criança que viveu 12 horas, só 12 horas. Você ficou inchada de chorar. Imagine se essa criança vivesse até 12 anos e falecesse com 12 anos. O teu sofrimento seria multiplicado N vezes mais. Você teria memória do aniversário, primeiro, do segundo, do terceiro. Você teria memória do primeiro dia de aula, da primeira fala dele, do primeiro abraço que te deu. Tudo que ele viveu em 12 anos ia ser motivo para o seu sofrimento. Você ia perder tudo isso. Então, imagine comigo que Deus, sendo onisciente, Deus é presciente. Na presciência, Ele sabe tudo o que vai acontecer. E Ele viu essa criança com 12 anos ser levada, um acidente de carro, uma doença grave. E Ele abreviou o teu sofrimento, levando essa criança com 12 horas. O teu sofrimento veio, sim, mas foi bem menor. Então, imagine dessa forma, para você ter uma compreensão do que aconteceu. Eu nunca questionei nenhuma palavra de consolo. Eu nunca blasfemei contra Deus. Nunca. Eu sei que Ele é bom o tempo todo, que Ele é amor o tempo todo. Mas isso não me explicava o que aconteceu. Eu dizia, se Deus é presciente, Ele é presciente, na onisciência tem a presciência. Se Ele é presciente, Ele viu a criança morrer com 12 horas. E Ele colocou no meu ventre. O homem não faz filhos. Se os nossos filhos são espíritos que têm uma alma, que estão dentro de um corpo, é Deus quem faz. É Deus quem forma, é Deus quem fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. É Deus quem faz. Então Ele sabia porque Ele colocou no meu ventre. Porque Ele deixou o meu corpo ficar disforme, gorda do jeito que eu fiquei, com uma criança enorme dentro de mim. Por que Ele deixou eu preparar minha filhinha? Eu tinha uma filhinha de 3 anos de idade. E desde o primeiro momento que eu soube que estava grávida, eu comecei a falar com ela. Simone, nós vamos ganhar um bebê. Simone, papai do céu colocou um bebê aqui dentro. Colocou uma sementinha que vai crescer e vai nascer. E o olhinho dela brilhava. Se Ele sabia que ia viver 12 horas, por que Ele me deixou fazer com ela o que eu fiz? À medida que a barriga ia crescendo, eu falava, sabe por que está crescendo? O nosso bebê está crescendo aqui dentro, para ficar pronto para nascer. Eu dizia para ela, quando começou a mexer, aquela barriga que era visível, aquele movimento enorme que acontece com 8 meses e meio. Põe a mão aqui, põe a mão aqui. Você vai ver o pezinho, a mãozinha está fazendo movimento aqui. Se Deus sabia que ia levar com 12 horas, por que Ele deixou eu fazer isso com ela? Filha, você vai ajudar a mamãe a escolher as roupinhas. Nós vamos sair juntos para comprar o enxoval. Nós vamos sair juntos para comprar o bercinho. Vai acrescentar mais um móvel no teu quarto. Vamos enfeitar o quarto para receber o bebê. Por que Ele deixou eu falar para ela no dia do parto? Filha, você não pode ir, você é criança. Criança não pode ir para o hospital. Você vai ficar com a vovó, mas a mamãe vai voltar com um bebê no colo. E quando a mamãe entrar dentro de casa, você corre e senta, porque vai ser o primeiro colo que a mamãe vai colocar depois do colo dela, vai ser o seu colo. Por que Ele deixou eu fazer tudo isso? E chegar do hospital com um caixão e uma criança morta dentro dele. Eu não entendia. Eu queria entender. Nós éramos crentes. Nós éramos tementes a Deus, a família inteira era. E aí eu fui para os pés do Senhor. E a pergunta que eu fiz para Ele, tem morte de bebê na Bíblia? Bebê.
Bebê pode ser morto porque a tua palavra é de longevidade. A tua palavra é que o espírito teu viveria no homem até 120 anos. A tua palavra é que o homem tomaria, o homem de bem, o homem justo, tomaria nos braços dos filhos e os filhos dos filhos. Filho de filho é neto. A tua palavra diz que o justo floresceria como a palmeira, como o cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, na velhice ainda daria frutos. A tua palavra fala no livro de Jó que o justo é recolhido como um feixe de trigo maduro, em robusta velhice. Aonde que eu estou vendo morte de bebê na Bíblia? O que é isso, meu Deus? E tem morte de bebê na Bíblia? Deus respondeu com uma clareza, como se eu estivesse ouvindo a voz dele. Tem, minha filha, tem. Tem duas hipóteses que tem morte de bebê na Bíblia. Uma é martirização. Bebês são martirizados por homens maus, como o faraó mandou matar os bebês. Bebês são martirizados por homens maus, como Herodes mandou matar os meninos. São martirizados nos campos missionários, por homens maus que matam os missionários e os filhos dos missionários. São martirizados nas guerras, nos lugares de maldade, nas comunidades onde tráfico de drogas mata e mata mesmo. Mas tem outra hipótese que não é martirização, Deus, porque meu filho não foi mártir. Meu filho foi esperado, desejado, querido, aguardado. Qual é a outra hipótese? A outra hipótese é maldição. Maldição. Morte de bebê por maldição. Eu falei, então me mostra na palavra, eu quero ver. Eu quero ver na tua palavra morte de bebê por maldição. E você vai ver. Deus me leva naquele dia a ver a história de Davi. Davi, rei de Israel, adulterou e matou. Ele adulterou com a mulher de um amigo dele. Davi, quando teve foragido, porque era perseguido por Saul, ele ficou um tempo fugido e ele esteve num lugar chamado Caverna de Adulão. Na Caverna de Adulão, ele encontrou homens endividados, amargurados, e ele começou a formar um novo exército, porque ele sabia que um dia ele reinaria em Israel, porque Deus comunicou a ele, e ele sabia que Deus não mente, o que Deus promete, Deus cumpre. Ele não confiava no exército que estava atrás dele para matá-lo, sob o comando de Saul, e ele começa um novo exército. E nesse lugar, nesse grupo de homens que começam a fazer parte do novo exército, tinha um especial, chamava Urias. Eu creio que era o mais íntimo de Davi, tanto que a casa de Urias era do lado da casa de Davi. Ele colocou Urias para morar do lado do palácio. Tamanho era o apreço e a intimidade. E um dia tinha uma guerra. A guerra era os amonitas contra o povo de Deus. E Davi não foi para a guerra. Davi deveria ter ido, ele era o chefe do exército. Davi depôs as armas, descansou da guerra. Um guerreiro nunca pode descansar das guerras, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E nesse dia, Davi em casa, e o amigo querido, o valente, que era Urias, estava na batalha. E se estava na batalha, estava meses. As batalhas duravam meses. E ele vai na janela e olha para a casa de Urias, que era do lado da casa dele. E a linda mulher de Urias, que chamava Batseba, estava sozinha. O marido estava longe. E Davi deseja aquela mulher. Ele tinha mulheres. Era diabólico o que estava acontecendo. E ele chama aquela mulher, deita-se com ela. Eu creio que ele acreditava que muita gente acredita, lavou, está novo, ninguém sabe, ninguém viu. Mas não existe segredo no mundo espiritual. Deus vê tudo. O diabo também. O diabo não é onisciente. Mas no mundo espiritual, as leis da física não se aplicam. Tempo e espaço não conta no mundo espiritual, só no mundo natural. Os demônios, um demônio vê
e comunica todos os demônios do que ele acaba de ver. E todo mundo espiritual das trevas toma conhecimento do pecado. E Deus, a palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Nada fica encoberto aos olhos dele. Davi, o próprio Davi, no Salmo 139, escreve: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda tinha havido. Nenhum. Já sabia tudo a meu respeito. E Davi pensa que ninguém sabe do adultério. Mas recebe um recado daqui a alguns dias. Estou grávida. A mulher estava grávida. E agora? Como vai esconder o adultério? Todo mundo sabe que o marido está no campo de batalha. Todo mundo sabe que a batalha demora meses. Então, ele não veio para casa e não engravidou ela há 15 dias atrás. A hora que a barriga crescer, eles vão apedrejar essa mulher. Porque, pela lei penal, o adultério era punido com apedrejamento, além da morte espiritual pelo pecado. Havia o apedrejamento. A hora que jogarem a primeira pedra nela, ela vai gritar: é filho do rei. E agora? E agora Davi trama algo para resolver o pecado dele. Quando a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, é isso. Você pratica mais um pecado para esconder o pecado. Você pratica mais um pecado de mentira para esconder o pecado. Você pratica mais um pecado de manipulação para esconder o primeiro pecado. E Davi tem uma ideia. Eu vou chamar Urias. Urias está no campo de batalha há meses, está com saudade da sua mulherzinha linda, os guerreiros ficam em abstinência sexual. Eu vou chamar Urias para me dar notícia do campo de batalha e vou mandar ele para casa, ele vai deitar com ela uma noite só, volta para o campo de batalha e ele vai acreditar que ele engravidou ela nesse dia, como eu engravidei ela num dia só. E ele manda mensageiros ao campo de batalha buscar Urias. Imagine você, eu mando mensageiros lá em Lins, buscar uma pessoa de Lins para me dar notícia de Lins. Por que o mensageiro já não trouxe a notícia? Por que o mensageiro não foi a Lins, viu o que está acontecendo e volta e conta o que está acontecendo? Porque Davi não queria notícia. Davi queria Urias na cama com Batseba. Era isso que ele queria. Ele estava manipulando uma situação. E Urias vem. Eu sempre me coloco no lugar do personagem. E me colocando no lugar de Urias, eu imagino o quanto Urias se sentiu importante. Primeiro, já é importante porque mora do lado da casa do rei. O rei me escolheu para vizinho dele. E agora eu sou tão importante que o rei quer notícia da batalha pela minha boca. Ele confia em mim. Ele não manda buscar outra, ele me chama porque ele quer notícia. E Urias vem cheio de orgulho, de gratidão. É o que aconteceria comigo. E o rei conversa meia dúzia de conversinha, porque ele não quer notícia do campo de batalha. Ele não está interessado na batalha, por isso ele não foi. Ele está interessado que Urias se deite com a mulher. E depois de conversar um pouquinho, ele fala para Urias: vai para casa. Só falta dizer: deita com ela. E Urias não vai. A integridade de Urias fazia ele ter zelo pela guerra de Deus. A guerra do Senhor contra os amonitas. Os companheiros dele estão em abstinência sexual. Como que ele ia se dar o desfrute de quebrar o jejum sexual? Não, ele não quer ir para casa. Porque se for, vai deitar com ela. Você tem que fugir. Por que José fugiu? Porque se não foge, deita com a mulher de Potifar. Tem que fugir. Não vou para casa. Não vou chegar perto dela. E agora, se ele não vai para casa, Davi não vai poder mentir que o filho é dele. A barriga vai crescer e vão apedrejar a mulher. Aí ele tem uma ideia. Não volte para o campo de batalha hoje. Fique aqui. Jante comigo hoje. Vem para a minha mesa. Vamos jantar juntos. Olha o tamanho da honra que foi construindo na mente de Urias. O rei confia em mim para pegar notícia do campo de batalha. E o rei me chama para sentar-me na mesa com ele. Não é qualquer um que senta na mesa do rei. São poucos. Mas a intenção do rei, ao colocar Urias na mesa, era encher os copos de álcool e embebedar Urias.
mais um pouquinho de vinho, mais um pouquinho de vinho alcoólico, mais um pouquinho de vinho, mais um pouquinho do vinho que não era o fruto da videira sem a fermentação, mas é com fermentação. Mais um pouquinho para embebedar Urias. Por quê? Porque Davi acreditava que bêbado, Urias ia perder a dignidade. A dignidade de um homem sóbrio, ela pode desaparecer na hora da bebedeira. O álcool pode trazer um comportamento inadequado para um homem que nunca se comportou inadequadamente. Lembra a história de Ló? Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, que a mulher dele morreu, fica ele 2 filhas. Elas tiveram que embebedar o pai. Embriagado, Ló fez sexo com as suas filhas. Talvez, se não tivesse embriagado, não fizesse. Praticou sexo incestuoso, porque estava embriagado. Existe um ditado nojento que tem por aí. Você já deve ter ouvido esse ditado. Fiofó de bêbado não tem dono. A pessoa fala, louca, pastora, a senhora está dizendo isso no meio da igreja? A prova disso é Ló. É Ló. O sexo dele não tinha dono, porque ele estava bêbado. Ele se esqueceu quem ele era. Muitos homens embriagados nem sabem o que fazem com ele, porque Ló não sabia o que as filhas estavam fazendo com ele. Completamente vulnerável à promiscuidade sexual. E Davi embebeda Urias, porque vai que bêbado, ele perde a dignidade, vai para casa e deita com ela. Mas a dignidade de Urias era prova de álcool. Não foi para casa. Urias dormiu na porta do palácio. Quando Davi soube, e agora? O que eu posso fazer para ficar livre dessa condenação dos homens? Porque a hora que jogar a primeira pedra, ela vai dizer, filho do rei. Davi tem uma ideia. Escreve uma carta e manda Urias levar em mãos para o comandante da batalha. As cartas eram escritas em pergaminhos de papiro, que é uma folha, ou de couro de animais, enrolados como canudos, igual canudo de formatura, lacrado com o selo do remetente, e o selo do remetente é o anel do remetente. Então, faz um canudo, escreve, derrama um pouco de betume, coloca o anel, e ninguém vai abrir essa carta, porque ninguém tem o anel do rei. A carta é inviolável. E Davi fala para Urias, leva essa carta com ordens para o comandante da batalha. À medida que os acontecimentos iam aparecendo e aumentando a alegria de Urias, dignidade, eu sou tão importante para o rei que ele está mandando um recado para o comandante por mim. Ele quis saber notícia do campo de batalha pela minha boca. Ele me chamou para a mesa dele para jantar. Esse rei me ama muito. Não sabia ele o que estava escrito. Quando você vai para a palavra, a carta dizia assim, coloque Urias na linha de frente de batalha, no lugar mais perigoso e sozinho, para que morra. Foi isso que o rei escreveu. Coloque Urias na linha de frente, no lugar mais perigoso, sozinho, para que morra. E Urias morreu. Você vê nos filmes, homem com homem, batalha com espada, com lança. E agora chega a notícia que o valente de Davi morreu, foi sepultado com pompas e circunstância. O rei Davi ficou lá como um amigo dele. Tudo maniqueísmo, tudo manipulação. Para esconder o pecado. E aí Davi casa com a viúva. Meu Deus, que lindo! O rei acolhendo a viúva do valente dele. Ninguém faz conta se a criança demora 7 meses e meio, 8 meses para nascer. E nasce a criança. Então, passaram-se mais de 9 meses do acontecimento. Quando Deus manda o profeta Natã ao aposento de Davi confrontar Davi. Muitas vezes eu perguntei para Deus, por que o Senhor demorou tanto tempo para confrontar Davi? 9 meses. Ficou tudo parecendo que estava normal. Talvez Davi até pensasse, está vendo, Deus me ama tanto que nem deu bola para o que eu fiz. Deus esqueceu do meu pecado. Não. É o contrário.
quando um homem ou uma mulher estão vivendo num pecado de promiscuidade, raiz de iniquidade na carne e no corpo, quando está enfeitiçado, enrabixado, seduzido, apaixonado na promiscuidade sexual, ele não escuta a voz de Deus, porque a carne luta contra o espírito. Pode falar todo mundo com a boca de Deus que ele não vai ouvir. É preciso passar esse tempo da paixão para que ele possa ouvir a voz de Deus. Aí você vai ver aquela história dos homens que deixam suas esposas, vão embora, vão viver com prostitutas. Lá pelas tantas eles voltam. Acabou a paixão. A razão começa a funcionar. E quando Deus confronta Davi, ele manda o profeta Natã, manda um profeta nos aposentos de Davi. E eu quero ler um pedaço do confronto só. Está em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 9, escrito o seguinte: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você desprezou a palavra do Senhor. Você tomou a mulher dele para ser tua mulher, depois de matar Urias com a espada dos amonitas. A intenção do coração de Davi deu a ele a responsabilidade pela morte. Não foi na guerra tão somente que morreu. Não foi no campo de batalha. Foi uma articulação, uma manipulação, para ele ficar livre e poder esconder o seu adultério. Então, ele tem a imputação da responsabilidade. E aí o profeta fala no versículo 10, agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Casa é família. Ora na Bíblia casa é família, ora na Bíblia casa é prédio, ora na Bíblia casa é o corpo do homem, casa de Deus. Aqui é família. A espada jamais se apartará da tua família. Espada na Bíblia é sangue, é morte, não é escoriação, não é arranhão. Porque você matou Urias e tomou a mulher dele para você. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas na luz do sol. Isso é uma lei espiritual. Quando um homem adultera, daqui a pouco a mulher dele é tomada por outro homem, porque ele abre a porta para o espírito de promiscuidade. Ele pensa que camisinha segura demônios? Não, segura AIDS só, mas não segura demônios. E a contaminação espiritual da mulher dele, pelo adultério dele, acaba levando essa mulher a ter desejo de adulterar também. Os demônios fazem isso. Versículo 12, pois tu fizeste em oculto. Deus está dizendo, Davi, você fez em oculto. Ninguém viu. Fizeste em oculto, mas farei essa lei se cumprir perante todo Israel e perante todo o sol. A consequência do seu pecado vai ser escandalosa. O pecado foi oculto. O pecado foi secreto. 4 paredes, o adultério. Mas agora, todo o Israel vai saber o que aconteceu. Quando ele disse isso para Davi, Davi caiu em si e arrepender-se. Quando ele disse que Deus manda dizer, assim diz o Senhor, é a conversa do profeta com ele. Davi caiu em si e diz, pequei contra o Senhor. Confessa, reconhece o pecado. E o arrependimento, queridos, é uma dor de haver ferido o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Haver transgredido uma lei de Deus, do Deus que ama tanto, do Deus que dá tanto, do Deus que cuida tanto. Não é preocupação com as pessoas, com a reputação. Davi não está preocupado com Batseba. O que vai dizer ela quando souber que eu matei o marido dela? Davi não vai dizer, pequei contra os meus súditos, contra Israel, onde eu governo. Não, pequei contra o Senhor. Nesse dia, Davi escreveu o Salmo 51.
Quando você lê o Salmo 51, você vê genuíno arrependimento. Verdadeiramente ele se arrependeu do que cometeu. No Salmo 51 ele fala: não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu espírito. Não me deixe, Deus. Ele se convenceu de que feriu o coração de Deus, assim como o filho pródigo que volta e fala: pequei contra o céu e diante de ti. O pecado é contra Deus, é contra Deus. O arrependimento é a dor de haver ferido o coração de Deus. É o quebrantamento que Deus tem que ver dentro do nosso coração quando tem pecado. E quando Davi fala do pecado arrependido, o perdão é imediato. É imediato. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde abundou o pecado, o perdão chega, se arrependimento houve. Pequei contra o Senhor. Davi diz isso, e o profeta responde: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O Senhor já viu o teu arrependimento. E já está livre da morte eterna. O salário do pecado é morte. Davi, você não vai mais ter a morte. Acabou. O Senhor te perdoou o teu pecado. Se terminasse aqui essa história, seria maravilhosa. Mas, o versículo seguinte tem um mas. Mas, todavia, entretanto, contudo, são sinônimos. Mas, como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Como você deu motivo, Davi, pela sua conduta, que você já arrependeu dela, que já teve o perdão de Deus. Você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também a criança vai morrer. Por que também? Porque vai morrer mais gente. Língua portuguesa também é mais um. Vai morrer o menino, o bebê, e vai morrer outros filhos que já nasceram. Também o filho que te nasceu morrerá. Você deu motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, ele fez em oculto. Quem são os inimigos do Senhor? Quem é chamado de adversário na Bíblia? Se ninguém viu, por que está escrito que os inimigos do Senhor blasfemaram? São os demônios. Nada fica em oculto no mundo espiritual, nada. Eu tenho certeza que os demônios chegaram diante de Deus e disseram para Deus: o Senhor tem uma lei. Essa lei o Senhor escreveu, foi o Senhor que escreveu. E nessa lei o Senhor escreveu que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. E o Senhor disse: não matarás e não adulterarás. E o teu filho Davi, homem segundo o teu coração, o rei de Israel, o homem que é o salmista de Israel, o homem que louva o Senhor 7 vezes por dia, adulterou e matou. E agora? O Senhor não vai cumprir a sua lei? O Senhor vai ser parcial em aplicar a sua lei? Como juiz, eu vou dizer algo para você. O juiz tem que ter uma equidade no julgamento. Equidade é decisão igual para casos semelhantes. Se tratei com rigor o caso A e o caso B é semelhante, eu tenho que tratar com rigor o caso B. E os demônios estão dizendo para Deus: você vai aliviar para Davi? Você vai ser parcial? Ele vai ser um filho privilégio seu? Você não vai cumprir a sua lei? Eu tenho certeza que aconteceu isso. Como deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Agora escute o que eu vou ler para você. Eu estou lendo a palavra de Deus. Não é Tânia Teresa, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia escrita pela inspiração do Espírito Santo. Versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. No versículo 18, a criança morreu. O Senhor feriu a criança. O Senhor feriu a criança. Deus feriu a criança. Deus feriu a criança. Não foi o diabo. Não foi ação de homens. Foi ação de Deus. Como assim? Maldição é um ato de Deus. Maldição é um ato de justiça de Deus. É a aplicação da lei dele.
Ele fez a lei, ele aplica a lei. Ele fez a lei, ele usa as punições da lei para punir aquilo que transgride a lei. Deus feriu a criança, Deus feriu a criança, Deus feriu a criança. Naquele dia eu tive um paradigma quebrado na minha cabeça, desfeito. É o diabo, não é o diabo, é Deus. É Deus. É Deus pela justiça dele. Presta atenção, é Deus que chega para Caim e pergunta: onde está Abel, teu irmão? E Caim, que matou Abel, fala: eu sou responsável pelo meu irmão? Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem é que amaldiçoa Caim? Deus. É Deus que fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu, é a primeira pessoa do singular. Eu amaldiçoarei, eu abençoarei. É Deus que abençoa, é Deus que amaldiçoa. É Deus que termina o Velho Testamento falando que se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele viria e feriria a terra com maldição. É Deus. Maldição é um ato de justiça de Deus. Ele faz a lei, ele aplica a lei. Meu Deus, eu entendi aquele dia. Tem morte de bebê na Bíblia, sim, e morre por maldição. Quem escreveu as tábuas da lei? Deus. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos? É a primeira pessoa do singular. Eu visitarei. Eu visitarei. É Deus que aplica a maldição. E aí, como eu já conhecia a palavra de Deus, mas tinha uma venda nos olhos para essa verdade, eu já fui logo para a causa. Por que causa aconteceu isso? Maldição sem causa não se cumpre, maldição sem causa não se cumpre. Tem uma causa, então. Tem uma causa. Qual é a causa que faz com que essa família de crente, essa família cheia de Deus, sepulte os filhos, meninos? Os garotos que nascem morrem prematuramente. Por que acontece isso? Com Davi eu sei por quê. Foi derramamento de sangue. Foi derramamento de sangue. Ele derramou sangue porque deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O que é que essa família tão cristã, tão crente, tão batista tem na sua história? Que as crianças estão morrendo. Os jovens estão morrendo prematuramente. A vida abundante vai embora. Não vai embora a salvação. Entenda, o pecado tira a salvação, mas a maldição tira a vida abundante. Não é vida abundante sepultar filho, e quem é avó aqui sabe, não é vida abundante sepultar neto, e um neto, e dois netos, e três netos. Não é vida abundante morrer um jovem e deixar um filho de 2 anos e meio. Não é. O que tem nessa família? Que a gente não sabe. A gente sabe que vai à igreja, sabe que ora, sabe que faz entrega de dízimo, sabe que abre igreja. Mas o que tem que dar causa? Qual é a causa disso? Maldição sem causa não se cumpre. Aí eu fui fazer o mapeamento. Hoje eu não preciso fazer mais, porque foi o primeiro caso que foi o meu caso. Fui fazer o mapeamento da família do Otto. Da minha família era fácil. Minha mãe drogada, meu pai promíscuo, meu avô foi viciado em álcool, as filhas perderam o casamento por alcoolismo dos maridos, os filhos das filhas morreram tudo com cirrose hepática, tudo por causa de álcool. Família do meu pai, promiscuidade, promiscuidade. Mas e essa família de crente? Onde está a causa? Lembra, a dona Guiomar se converteu com 15, 16 anos. E antes dela, antes da conversão da dona Guiomar, teve de tudo. Teve um homem tão mau, um avô dela, que tinha escravos. E maltratava escravos e derramava sangue de escravos. Aquilo que você vê em filmes de escravidão, eles praticaram. E tem mais, que eu não sabia naquele tempo.
Mas hoje eu sei, porque à medida que o tempo vai passando, atendendo pessoas, cuidando de pessoas, fazendo libertação, ensinando ministérios a montarem ministérios de libertação, Deus foi abrindo os selos da palavra para mim. Outra causa que havia na família, a idolatria. A idolatria. A idolatria da dona Guiomar, que recebeu dos avós, dos bisavós, de confiar em ídolos, de adorar ídolos, ao invés de adorar o Deus verdadeiro. E aonde Deus me mostrou isso? Me deu a conhecer a verdade na carta do profeta Oséias. O profeta Oséias é uma carta de Deus contra a idolatria. E lá na carta do profeta Oséias está escrito assim: achei Israel como uvas no deserto. Está falando quando trouxe o povo para habitar em Canaã. Vi a vossos pais como a fruta temporã, a primícia da figueira. O primeiro fruto meu era esse povo. Mas eles se foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Eles entraram na terra prometida e se tornaram idólatras. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aí continua o texto. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Nascimento, gravidez e concepção não vai haver. Haverá esterilidade. Consequência da idolatria, esterilidade. Não engravida. Mas isso tem mais. Ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique homem nenhum. Ainda que venha criar filhos, ainda que não seja estéril, eu os privarei deles, para que não fique homem nenhum. Ai deles, quando deles eu me apartar. Versículo 14. Dá-lhe, Senhor, que lhe darás? Uma madre que aborte. Madre que aborte. E seios secos. Aborto durante a gravidez. A gravidez não chega a termo, não completa. Deus não faz criança para matar a criança no ventre. Morre por causa da maldição da idolatria. E vai embora. Versículo 16. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Eles não darão frutos. Sim, e ainda que gerem, eu matarei os frutos mais desejáveis do seu ventre. Eu vou matar os seus filhos. A idolatria tem como consequência uma herança espiritual de cegueira, surdez, incapacidade. Foi dito ontem por um dos profetas no filme. Porque o ídolo tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem pé, não anda, tem mão, não apalpa, não sai som da sua garganta, fica igual o ídolo. Quem confia no ídolo fica incapaz de entender as coisas, fica deficiente espiritual. Você prega para uma pessoa presa na idolatria, você prega, entra por aqui, sai por aqui. Ela não entende. Ela tem uma cegueira espiritual. Mas, além disso, tem a consequência da promiscuidade. O espírito que leva à adoração de coisas é chamado de espírito de prostituição na Bíblia. Livro de Oséias, capítulo 4, o mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, está escrito que, vamos lá, Oséias, capítulo 4. Lá onde fala, meu povo está destruído por falta de conhecimento. Está escrito no versículo 12, o meu povo consulta um pedaço de pau, é o ídolo. E a vara lhe dá resposta. O ídolo responde. Faz promessa, ele responde. Faz pedido, ele responde. Por quê? Porque um espírito de prostituição os engana. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que atrás dos ídolos tem demônios. O homem consulta o ídolo e o ídolo responde. Por quê? Porque tem um espírito de prostituição. O demônio responde na encruzilhada, quando você pede direto para ele. Direto, você vai pedir para ele, ele responde. E ele responde quando você vai ao ídolo, porque ele se esconde atrás da idolatria. Por causa do meu ministério de libertação,
Eu já consegui tirar da Umbanda, Quimbanda e tudo que é banda, vários pais de santos e mães de santos. E teve uma delas que eu fui ao terreiro para fazer a libertação dela. Porque a neta dela se converte e mudou de vida, e a filha se converte porque viu a neta mudar de vida, e quando ela viu a filha e a neta mudar de vida, isso lá em Resende, eu era da Igreja Batista Central de Resende. Quando ela viu a mudança da vida da filha e da neta, ela falou, eu quero esse Jesus também. Aí os demônios que ela serviam dentro do centro, 27 anos, falaram para ela, se você pisar naquela igreja daquela mulher, eu te mato na escada. E ela mandou um recado para mim. Eu não posso ir aí, que senão eu vou morrer, eu sei que eles matam. Mas não dá para a senhora vir aqui dentro do terreiro para cuidar de mim? Eu falei, dá. E fomos eu, pastor Otto, minha filha, meu genro, e o pastor Nilson Bocai da Fonseca, que era o pastor daquela igreja. Ele foi para interceder por nós, porque, na verdade, ele morria de medo de demônio. Mas ele foi. E lá naquele terreiro, nós vimos os altares do ocultismo. Junto com o Preto Velho está o São Benedito. Junto com Iemanjá está a Santa Bárbara. Junto com o Molu está São Lázaro. Tudo junto. Tudo farinha do mesmo saco. Por que você acha que as baianas do candomblé lavam a escada do Senhor do Bonfim na Bahia? Porque é o sincretismo religioso, é tudo a mesma coisa. Meu povo consulta um pedaço de pau, a vara dá resposta. Por que dá resposta? Porque um espírito de possessão engana. E aí a pessoa vai ficando presa. Me respondeu? Tem poder. Aí começa a desvirtuar tudo. Dá poder, dá atributo de poder, de onisciência, de onipotência, que só Deus tem. Porque ele mente que está dando alguma coisa. Está respondendo. Onisciência, onipotência e onipresença são atributos exclusivos de Deus. Se eu oro aqui em Jales e a Santinha me responde, e alguém ora lá em Fátima, em Portugal, e a Santinha responde, e o outro ora lá em Paraguai, lá em Assunção, e a Santinha responde, então eu estou dando atributo de onipresença. Só Deus tem. São demônios que fazem isso. A Bíblia fala que eles se transmitem e aparecem como anjos de luz para enganar pessoas. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, capítulo 1 e 2, ele fala que por causa da idolatria, a perversão sexual entra na terra. As mulheres trocam o modo natural de fazer sexo, e o homem vai fazer homem com homem por causa da idolatria. Está escrito na palavra de Deus, eu não estou inventando nada. Mas o que eu quero te falar agora não é da promiscuidade, é da morte. Por que é que morrem os meninos? Por que é que morrem os nossos filhos? Porque a idolatria é adoração a mortos. Porque não tem um santo que ressuscitou. Só tem um que ressuscitou dentre os mortos. Só um, 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 só um. Só um saiu da morte. Os outros, homens e mulheres santos no comportamento, íntegros na conduta de vida, estão mortos. E eles vão ressuscitar no dia da ressurreição. E eu quero encontrar com eles. Mas enquanto eles andaram na terra, eles foram contra a idolatria. João fala, filhinhos, fugir da idolatria. Paulo fala, atrás dos ídolos tem demônio. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha e fala, levanta, eu também sou homem. A idolatria, ela é criada por homens, não pela palavra de Deus. Quem segue a Bíblia consegue ver o escuro que é a idolatria, o engano que é. E eu fui idólatra, até ter uma Bíblia na mão. Como a dona Guiomar leu a verdade, e a verdade mostra mentira. O que é verdadeiro mostra a você o que é mentiroso. Aí eu entendi. Essa família sepulta os meninos
por causa, primeiro, do derramamento de sangue e, segundo, por causa da idolatria. Aí reunimos como família e fomos confessar os pecados de idolatria dos nossos antepassados. Aonde que tem base legal para isso? Na Bíblia. Levítico 26, quando fala de bênção e maldição, a partir do versículo 4, fala de bênção. Se obedecer, vai acontecer tudo isso de bênção. A partir do versículo 14, fala de maldição. Se desobedecer, vai acontecer tudo isso. E, no fim, versículo 40, está escrito: mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e que por isso eu estou sendo contrário a eles, e se tomarem por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Presta atenção. Se confessar os seus próprios pecados, porque só se você estiver limpo diante de Deus, você vai poder falar de pecado de antepassado. Se você não estiver limpo, como você vai falar dos erros dos seus antepassados? O pré-requisito é você estar limpo. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, pais é todo o antecedente. Avô, bisavô, tataravô. E tomarem por bem o castigo da iniquidade. O que é tomar por bem? O Senhor é justo. O que o Senhor está fazendo é um ato de justiça. A nossa tendência é dizer: não tenho nada com isso. A nossa tendência é dizer: não fui eu. Foram eles. Mas eles pecaram, respondem pelo pecado pessoal. Não sou eu quem respondo. Mas a herança é minha. A herança é uma consequência que vem para a minha vida. E como Deus é justo, Ele quer resolver a herança também. Porque na cruz do Calvário Ele resolve o pecado, na cruz do Calvário Ele resolve a enfermidade. E na cruz do Calvário Ele resolve a maldição também. Se eu confessar os pecados dos meus antepassados, eu tenho autoridade para me desligar da maldição. E quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque não é diferente do mundo legal, das leis jurídicas, essa história. Vamos imaginar que o teu pai morre e deixa um big de um patrimônio. Tem 2 filhos, você e um irmão. E você é rico. Você prosperou e o irmão não. O irmão não tem nada. E você tem muito. E aí você não quer herança. Você quer deixar a herança para o teu irmão. É possível fazer uma ação ou ajuizar uma ação de jurisdição voluntária. Não é jurisdição contenciosa. Tem 2 tipos de ação. Uma é jurisdição contenciosa. 2 pessoas brigando por um assunto. É uma pretensão resistida, é uma lide. É autor e réu. Para o juiz definir quem é que tem razão. Mas tem uma ação que é a jurisdição voluntária. Não tem contrariedade. Eu quero que o juiz defina alguma coisa e homologue alguma coisa. Eu não estou brigando com ninguém. Eu quero resolver algo juridicamente para ficar definitivamente resolvido. Aí eu entro com uma ação de jurisdição voluntária para renunciar ao meu direito de herança. Eu tenho direito de herança. Parte dessa herança é minha. Eu tenho direito. E aí eu vou entrar com uma ação de jurisdição voluntária, dizendo que eu abro mão do meu direito de herança. E para eu entrar com essa ação, eu tenho que fazer algumas coisas no processo. Eu tenho que reconhecer a herança, reconhecer o patrimônio que o meu pai tem, reconhecer, juntando os documentos do cartório, registro de imóveis, escritura, tudo que ele adquiriu e que faz parte da herança, eu tenho que provar, eu tenho que declarar no processo. E tenho que declarar que eu sou filho, reconheço que sou herdeiro. Legitimamente herdeiro. E depois de tudo isso, eu declaro que eu não quero mais a herança. Reconheço que ela existe, reconheço que ela foi juntada pelos meus antepassados, e eu abro mão do direito de herança. Aí a pessoa fala assim, é só não pegar a herança. É só não ir em juízo e fazer parte daqueles que vão receber. Não, não, não.
O direito de herança é sucessório, passa de pai para filho. Eu posso não reivindicar a minha parte, mas um filho meu lá para frente pode reivindicar a parte que era minha e que agora ficou para ele. Para que a herança acabe, desapareça, eu tenho que renunciar ao direito. Eu tenho que abrir mão do direito. Mas o juiz vai ficar desconfiado. Ele vai achar que eu estou sendo pressionado pelo meu irmão, chantageado pelo meu irmão, que tem um segredo meu na mão do meu irmão, e meu irmão está dizendo, eu só não vou revelar o segredo se você renunciar à parte da herança. O juiz vai querer falar comigo, vai me chamar. Eu tenho que declarar, não é uma petição assinada por um advogado só. Eu tenho que declarar com a minha boca, olhando para o juiz, que eu reconheço a herança, reconheço que sou herdeiro, mas renuncio ao direito de herança. O juiz precisa olhar para mim e saber que eu estou na perfeita faculdade dos meus pensamentos. Eu não estou doido. Quando o juiz me chama, confere tudo isso. E pela boca eu falo que renuncio ao direito de herança. Naquela hora o juiz homologa. E a herança nunca mais será minha. E essa renúncia, ela é irrevogável, não tem como voltar atrás. Exatamente assim no mundo espiritual. A minha confissão dos pecados dos meus antepassados é o processo que eu estou montando. O reconhecimento que eu sou filho, me apresento legitimamente como herdeiro. Sois filhos, logo sois herdeiros. E a renúncia é a manifestação da minha vontade. Renuncio a essa herança. No mundo espiritual é igualzinho. Se confessarem as vossas iniquidades, as iniquidades dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, eu me lembrarei da aliança. O que Daniel fez? Daniel estava num cativeiro 70 anos. 70 anos, o jovem santo, exemplo de santidade, estava num cativeiro. Daniel capítulo 9, começa assim, que no ano de Dario, filho de Assuero, Daniel entendeu, pelo livro de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Por que começa no primeiro ano de Dario, filho de Assuero? Porque Deus está nos contando, nesse caput do versículo, que Daniel ficou preso todo o governo de Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi sucedido por Assuero. E ele ficou preso todo o governo de Assuero. E ele ficou preso todo o governo de Dario. Ele está preso há 70 anos. E ele é santo, ele é santo. Ele é santo. Por que ele está preso na Babilônia? Por que ele está vivendo o que está vivendo? Ele entendeu pelo livro de Jeremias. Porque eu não iria para ler só o versículo do cativeiro durar 70 anos. Eu iria para todo o livro de Jeremias, para saber o que Deus falou para Jeremias a respeito do cativeiro. E quando você vai para o livro de Jeremias, você vai ver Jeremias 1, Jeremias 2. Deus falando para aquele povo, olha, eu vos introduzi numa terra fértil. Eu vos trouxe para cá. Uma terra que mana leite e mel. E quando vocês chegaram nessa terra, a minha lei vocês não guardaram. Os profetas profetizaram por Baal. Vocês foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Por causa disso está escrito, eu ainda contenderei com vocês e com os filhos e os filhos dos vossos filhos. Filho de filho é neto. Filho de filho é neto. Daniel entendeu. Ele falou, eu sou neto daqueles que foram introduzidos na terra prometida. 70 anos é o tempo do neto. Eu sou neto deles, por isso eu estou aqui. Pela idolatria deles. Daniel também leu no livro de Jeremias, Deus falando para Jeremias, avisa o povo que vai acabar o tempo da alegria, vai vir tempo de dor, sofrimento. E aí, Jeremias, o povo vai perguntar, por que o Senhor nos ameaça com todo esse mal? Jeremias 16 está isso. Por que o Senhor nos ameaça com todo esse mal? Por que Deus está bravo conosco? Você vai responder, Jeremias, porque os vossos pais me deixaram. E se foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Daniel entendeu tudo, entendeu a causa do cativeiro deles. E o que Daniel fez? Confessou pecados
geracionais. Se ele é Daniel 9, é Daniel confessando pecados. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Meus pais não guardaram a tua lei. Meus pais não honraram o teu nome. E quando Deus me ensinou isso, eu disse, é isso que precisamos fazer. Para que parem a morte dos meninos, nós precisamos confessar os pecados deles. Os pecados de idolatria, os pecados de derramamento de sangue. E ali começa o meu entendimento sobre heranças espirituais. O tempo está avançado. Algumas pessoas talvez precisem ir embora. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia tem maldição do Gênesis ao Apocalipse. Eu falei de Davi para você. Eu vou falar só mais uma história. Noé, homem bom, piedoso, um homem cheio de integridade, foi escolhido por Deus no meio de uma geração perversa, que foi exterminada, mas ele poupou Noé, porque foi encontrado como alguém junto de Deus. Faz a arca, Noé. Vem o dilúvio, entra na arca Noé com sua família. Tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E entra com noras, com netos, com a esposa. O dilúvio termina, as águas descem. Noé, que no capítulo 6 de Gênesis era um homem justo e íntegro, no capítulo 9 ele toma um porre, ele fica bêbado e toma um porre. Deus não esconde os efeitos do álcool. Davi queria embebedar Urias, para Urias ir para casa. Ló, bêbado, transa com as filhas. Noé, bêbado, fica nu dentro da tenda, peladão. E com certeza vomitado, urinado e tudo mais que acontece com um bêbado que está descomposto, dormindo. E entra o filho mais moço. Quem é o filho mais moço? É Cã. Entra Cã na tenda do pai e vê o pai naquele estado. Não cobre o pai, não protege o pai, não fecha a tenda, não fica de guardião para que ninguém mais veja. Muito pelo contrário, ele sai da tenda e chama os irmãos mais velhos. Chama Sem e Jafé. Manos, vem ver o estado do pai. Contou o estado do pai, contou do jeito que estava. Por isso os irmãos entraram com o rosto desviado para não ver. Os irmãos entraram com a capa nas costas para cobrir a nudez do pai. E não viram o pai. Quando o pai acorda, soube que lhe fizeram o filho mais moço, está escrito na palavra. Quem é o filho mais moço? É Cã. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, está em Gênesis 10. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram a Cã. Cã é o filho mais moço, desonrou o pai. E profere uma maldição. E como é a maldição proferida por Noé? Maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do pão? Canaã é filho de Cã. Canaã é neto de Noé. O pecado é de Cã. A maldição é de Canaã. É em diante. Uma maldição tão ferrada que amaldiçoou toda a terra de Canaã. Toda a terra de Canaã ficou debaixo dessa maldição. Por isso Deus quis exterminar Canaã. E você pode dizer assim, pastora, no tempo de Noé não tinha os 10 mandamentos ainda. É verdade. Os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus em tábuas de pedra, onde ele escreveu, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, aconteceu depois que o povo saiu do cativeiro do Egito. Mas não existe outra resposta para você, porque é a única e ela é certa. Essa lei sempre existiu em Deus. A justiça sempre foi a base do trono dele. A justiça é o cinto dos seus lombos, é uma forma alegórica de falar que é o que está em Deus, o que está no trono dele. Ele sempre aplicou essa lei. Ele publicou no Monte Sinai. Ele deu publicidade a essa lei no Monte Sinai. Mas ele sempre agiu dessa forma. Ele agiu dessa forma com Noé, ele agiu dessa forma com Abraão, você vai ver hoje à noite. Ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. E Davi? Davi já tinha os 10 mandamentos? Já. Já havia escrito o livro da lei, por isso os demônios chegam diante de Deus e falam, o senhor não vai cumprir a sua lei?
Lá o Senhor diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, o Senhor não vai agir na descendência de Davi? Mas a cruz ainda não havia. Não tinha a cruz que traz a solução para nós. Tinha a lei que condena. Mas não tinha ainda a cruz onde Jesus leva o meu pecado. E leva a minha maldição, e leva a minha doença. Agora, a cruz do Calvário, queridos, não é automática. A cruz é como um depósito bancário, cheio de dinheiro para mim, mas eu tenho que acessar a cruz e sacar o dinheiro, ou fazer um pix, ou uma transferência, ou um cheque. Na cruz, Jesus morreu por todos os homens. Morreu para salvar toda a humanidade. Amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E o mundo inteiro está salvo? Não, tem 8 bilhões de pessoas sobre a terra. Quem está salvo? Quem vai à cruz, com o seu arrependimento e a sua confissão, e saca o perdão que tem lá. Tem que ir à cruz. Tem que ir à cruz. Ah, glória a Deus, porque temos Jesus. E graças a Deus está escrito que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. A cruz nos dá esse benefício. Na cruz também, Ele levou as nossas enfermidades. Eu não creio na metade da cruz só, não. Eu creio na cruz por inteiro. Na parte que cura e na parte que perdoa. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a Ele, todos. Mas tinha que ir a Ele. Era preciso ir no telhado, abrir o telhado, descer o leito daquele homem diante de Jesus. Tinha que ir a Ele. Está na cruz, mas tem que ir a ela. Tem que ir a orar, pedir a cura. A Bíblia conta a história de um rei que morreu, o rei Asa, que morreu porque antes de consultar Deus, consultou os médicos. Ele confiou nos médicos, ele não confiou em Deus. Não significa que não é para você ir ao médico. Mas você tem que crer que Deus vai usar o médico como um instrumento na mão dele. Vai usar os remédios, vai usar a modernidade dos exames. Mas é Deus que vai fazer. O médico vai colocar o gesso, mas é Deus que vai colar o osso. É Ele. E a cruz tem cura para todo aquele que crê. Agora, porque Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, ninguém mais adoece. Não precisa orar mais, pedir cura. Não tem um crente doente nessa igreja. A cruz não é automático, querido. A cruz é um lugar onde temos tudo o que precisamos e temos que ir à cruz toda vez que precisarmos. Mesma coisa são as maldições. A cruz é o lugar onde podemos levar as nossas maldições, confessando os pecados geracionais e romper com elas. E a partir daí só ter bênçãos para contar. Eu só escutei um amém. Nós vamos fazer isso hoje à noite. Hoje à noite nós vamos orar. E renunciar às maldições. Vamos apresentar diante de Deus os pecados dos nossos antepassados. Mas eu te dou um conselho, você tem o dia inteiro para fazer algo. Conserta com Deus o que tiver errado na sua vida. Conserta com Deus o que tiver errado na tua vida. Arrependa o que fez de errado. Peça perdão. Se confessar os vossos pecados e as iniquidades dos vossos pais, primeiro arruma a tua vida. Para você ter o direito de chegar diante de Deus e falar, os meus pais, avós, bisavós, tataravós, praticaram isso contra o Senhor. E eu, reconhecendo o pecado deles, como reconheci o meu pecado, eu quero renunciar a essa herança. Amém? Amém. Curva a tua cabeça. Pai, obrigada por esse privilégio de poder pregar a tua palavra. Obrigada pela revelação que o Senhor deu. Obrigada porque tudo está escrito, nada é da minha cabeça, nada é do meu pensamento. Tudo é revelação do teu Espírito Santo. E o mesmo Espírito que revela isso para mim, pode falar com os teus filhos que estão aqui e mostrar para eles essa verdade. O mesmo Espírito que falou comigo neste dia, pode mostrar para os teus filhos a herança que eles têm, o que acontece nas famílias deles, a consequência geracional que eles carregam sobre si.
E assim, papai, hoje à noite podemos fazer o desligamento dessas heranças malignas e trazer tempo novo, onde a nossa palavra vai ser de bênçãos hereditárias e não de maldições hereditárias. Te agradecemos pela cruz, porque a cruz é completa. Nela tem tudo o que precisamos. Quando o teu filho partiu, ele deixou para nós essa herança maravilhosa. Mas uma herança só é apropriada se nós tomarmos posse dela. Senão seremos como homens e mulheres que recebem herança financeira e ficam pobres na miséria e o dinheiro está lá. Eles nunca tomaram posse do dinheiro. Nós queremos tomar posse da bênção que o Senhor tem para nós na cruz. E renunciar às heranças malignas que vemos hoje existirem na nossa casa. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?